que é que tu sentiste assim de impacto de sair de formação base para entrar no mundo do mercado de trabalho? É violento. E como é que tu te sentes? Largaram-me numa jaula de leões e agora desenrasca-te. Há muito medo ainda sobre a prática de exercício físico na gravidez. É preciso perceber que o corpo delas está a mudar. É preciso perceber que elas estão a ver num corpo que provavelmente elas nunca estiveram antes. E as mulheres olharem-se ao espelho e verem um corpo que não é o delas pode ser extremamente desafiante. Não é só querer ajudar com eu vou ajudar porque eu sei que mais à frente vou vender. Se calhar até nem nunca vai. Eu lembro perfeitamente quando eu fiz a minha primeira venda de aulas de grupo, eu quase chorei. Eu estava completamente incrédula porque eu pensei assim, é possível vender coisas assim? Sim. Trabalhar no online é muito solitário. Se acham que vão trabalhar por conta própria, que vão ter menos trabalho, porque vão ter uma vida mais livre, desenganem-se. Olá, o meu nome é Fábio e sou o anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Bem-vindo! Aqui falamos sobre tudo o que pode elevar o teu negócio e a tua carreira como personal trainer. Partilhamos ideias, experiências e estratégias reais sobre exercício físico, negócio, liberdade, crescimento e impacto. Se estás aqui é porque não te contentas com a média, procuras a excelência. E para apoiares o podcast é muito simples, só tens que subscrever o canal, deixar o teu like e partilhar este episódio com outros personal trainers que queiram crescer contigo. Este podcast é patrocinado pelo software Elite Trainer. Poupa tempo e entrega mais qualidade aos teus alunos. Adiciona alunos ilimitados, cria treinos personalizados de uma forma simples e rápida, gera planos de nutrição e hábitos e muito mais. Tudo numa app 100% personalizada com o teu nome, logotipo e cores. Começa grátis e eleva o teu negócio de personal trainer para outro nível. Agora, vamos ao episódio de hoje. Fico sempre à espera de sábado, é dia de crescer. Novo episódio, mais para aprender. Conversas reais, motivação no ar. CPT, vem-te inspirar. Abre a tua mente, sente o poder. Conversas de personal trainers para te fazer crescer. Olha, Inês, não sei se já viste algum episódio. Basicamente eu não apresento ninguém. Eu começo logo com uma pergunta de abertura. Ok. E depois seguimos a conversa a partir daí. Tenho aqui algumas questões que, se for preciso, um género de um guião, mas vamos deixar as coisas fluírem. Ok. Exercício na gravidez, que é o teu tema central. Qual é que é assim ainda o maior mito que te chega, ou as maiores crenças que as mulheres te trazem e que tu tens que desconstruir com mais frequência? É acharem que o exercício físico vai impactar negativamente o bebê. Há muito medo ainda, muito receio sobre a prática de exercício físico na gravidez e sobre eu não vou fazer isto porque eu vou fazer mal ao meu bebê. Quando na grande maioria das vezes as alterações e as adaptações que nós fazemos durante toda a gravidez são para proteger a mãe. São para proteger a mãe das alterações físicas, fisiológicas, musculoesqueléticas, hormonais, enfim. Obviamente há aqui cuidados que nós temos de ter para não prejudicarmos o desenvolvimento daquela gravidez, claro, como o risco de queda, por exemplo, como exercício extremamente intenso, porque a ciência ainda não é clara quanto até onde é que nós podemos ir. Em termos de intensidade. Exatamente, em termos de intensidade, até onde é que nós podemos ir. Sabemos que ali uma intensidade moderada é confortável para a grande maioria das mulheres, depois dependendo da capacidade física, mas este é o principal mito, é as mulheres acharem que não vão fazer exercício físico e que têm medo de fazer exercício físico porque podem prejudicar o bebê. Esse medo acontece mais com mulheres que já praticam exercício físico ou que não praticam exercício físico? Ou seja, o que eu quero perceber é, alguém que já pratica exercício físico também te traz esse medo? A grande maioria tem sempre ali um receiozinho, mas quem pratica, por norma, é muito mais aberta a treinar, a continuar a treinar, se bem que há muitas mulheres que param no primeiro trimestre, porque é sempre aquele trimestre um bocadinho mais desafiante, mais não é? sensível. Onde podem acontecer mais algumas questões, mas a grande maioria das que treina tem muito mais à vontade para continuar a treinar do que propriamente uma mulher que está grávida e depois quer iniciar. Ok, e é uma boa altura, uma mulher que não fez nada e de repente engravida e até vê alguma coisa que se calhar era bom eu começar a treinar. Isso é muito comum acontecer, teres mulheres que
de repente engravidam e sentem que esse é o momento para iniciar a prática de exercício físico? Felizmente há cada vez mais procura e há cada vez mais interesse. Ainda não estamos no nível que eu gostaria que estivéssemos, mas felizmente há cada vez mais interesse e as mulheres preocupam-se mais em cuidar delas durante esta fase, principalmente porque percebem: ok, se calhar isto pode ter aqui alguns benefícios para o meu bebê, então começam a pensar de outra forma, começam a pensar: será que se eu fizer alguma coisa também vou impactar positivamente o meu bebê e não só a minha gravidez? E então começam a ficar aqui um bocadinho mais despertas. Lá está, acho que há muita má informação nas redes sociais, mas também há boa informação. E o facto de se começar a falar mais sobre estes temas e haver mais pessoas a falarem sobre estes temas também ajuda aqui um bocadinho a desmistificar esta questão. Boa. Agora voltando um bocadinho atrás, como é que surge a tua entrada no mundo do exercício físico? Como é que foi assim o teu início? Se era algo que tu já te vias a trabalhar nesta área, se foi algo que foi surgindo com o tempo, como é que surgiu este teu percurso aqui na área do exercício físico? Olha, eu treino desde que eu me lembro. Basicamente é isto. Eu comecei a fazer atletismo por volta dos 5 anos de idade, fiz 12 anos de atletismo. Essencialmente mais provas de corrida do que propriamente outras modalidades. Mais longa distância ou curta distância? Mas sim, quando eu comecei era ali 1500 metros, 2000 metros, portanto aquelas provas também era mais pequenina, sim, não é? Claro. Não há tanta resistência. Não podia ser muita distância logo. Sim, mas depois comecei a aumentar um pouco nas distâncias e comecei a fazer provas, nada de fundos, maratonas nem nada, mas fazia ali 10 km, 5 km, mais ou menos, fazia corta-matos também essencialmente, e muitas provas de pista e estrada, principalmente estrada. Era assim o meu forte. Depois comecei a ficar desperta para outras modalidades. Cheguei a fazer também dança, natação, mas essas mais para aprender a nadar, para ter aqui outra consciência, não tanto como na vertente de competição. No atletismo eu era mesmo federada. E depois já mais velha, que normalmente vai um bocadinho contra aquilo que é o normal, que é as crianças normalmente quando vão para a ginástica vão logo desde pequenas, e eu não, achei que ali nos meus 12 anos sensivelmente queria fazer trampolins. Ok. Então deixei um bocadinho o atletismo, comecei a conciliar com os trampolins, fiz também trampolins de forma federada, entretanto ali uma dança pelo meio, mas muito recreativo, e depois mais tarde comecei a praticar ginásio, pronto, ainda sem qualquer tipo de consciência sobre o que era e o que é que não era. Eu sempre soube que queria seguir exercício físico, mesmo quando eu era miúda. Há sempre aquela ideia de eu gostava de ser veterinária, eu gostava de ser médica, eu gostava de ser... Pronto, aquelas coisas que os miúdos vão falando, e eu sempre disse, não, eu quero alguma coisa que seja relacionado com o desporto, com a área da saúde, e ainda não sabia muito bem o quê. Depois no 10º ano surgiu a possibilidade de eu ir para Santarém, na altura, para o liceu, tirar gestão desportiva. Ou seja, o meu 10º ano foi logo em curso profissional, porque eu já sabia mais que direcionado logo para a parte do desporto. Exatamente. E pronto, e a partir daí depois fui explorando um bocadinho e fui tentando perceber o que é que eu gostava mais. Nunca tive muita aptidão para atividades em grupo, o vôlei, o básico, até essas coisas. Eras mais da modalidade individual. Sim, nunca tive muita aptidão para esse tipo de modalidades. E pronto, e depois foi aí, através da prática do ginásio, que eu depois fui então tirar o meu 7 primeiro e depois a licenciatura. Portanto, tu tiraste um 7 primeiro? Só Sim. Depois a licenciatura? Eu tirei o 7 porque eu sabia que eu queria começar a trabalhar logo. Então antes de eu... Isso foi em que altura? Já existiam 7 nessa altura? Já existiam 7, então eu iniciei a minha licenciatura em 2016. Ok. Portanto... Não tinha noção. Já devem existir há muito tempo, não é? Eu é que sou mais dinossauro. Mas pronto, sim. Ok, já existiam 7 então. Sim, na altura era só de 1 ano. Acho que agora... Acho que agora também é mais ou menos 1 ano. Mais coisa, menos coisa. Depois tem ali o estágio que pode alongar ali um bocadinho, talvez o tempo total, mas eu acho que é mais ou menos 1 ano. Tinha ideia que agora tinha havido alterações para 2 anos. Não? Ok, se calhar também estou errada em relação a isso, não sei. Mas pronto, fiz o 7 porque já sabia que depois queria começar a trabalhar enquanto estava na licenciatura. E pronto, na licenciatura sem cédula não é possível, ou não deveria ser possível, trabalhar. E pronto, e foi isso que... E o que é que te fez, ou seja, o que é que te fez
para além do 7, depois quereres mais, ou seja, decidiste, ok, tirei o 7, mas eu quero também a licenciatura. O que é que te fez dar esse passo? Eu sabia que eu queria tirar a licenciatura porque eu queria aprofundar os meus conhecimentos, então para mim fazer só o 7 de um ano não era suficiente na minha perspectiva. Eu comecei por trabalhar depois em ginásio e trabalhei em ginásio 4 ou 5 anos, agora já não sei bem precisar, 4 ou 5 anos. Sim. Antes depois de criar a Artemis. E eu sentia que era pouco, sentia que o 7 era pouco tempo para falar, era tudo muito a correr, a fisiologia, a anatomia, era tudo muito rápido. Muito condensado, talvez, sim. Sim, pouco aprofundado também. Falávamos de populações especiais, mas também não era assim nada muito aprofundado. Depois vim a perceber que na licenciatura também não era assim tão diferente. Sim, eu também notei isso que... Isso é interessante porque tiveste a perspectiva dos dois lados, do lado do 7 e do lado da licenciatura. Sendo que depois há licenciaturas que, dependendo do sítio de onde se tiram, também podem ser muito diferentes. Tu tiraste onde a licenciatura? Eu tirei na Lusófona em Lisboa. Ok, boa. Mas lá está. São 3 anos, é diferente, temos outra abordagem, mas eu sinto que as licenciaturas ainda estão demasiado formatadas para o teórico, muito teórico, muita informação que depois tem pouco sumo, que se tu não tiveres na prática, se não tiveres no terreno a testar, fica muito mais difícil de perceber. Certo. Mas tu, durante esse tempo que tiraste a licenciatura, já estavas a trabalhar em ginásio? Sim, eu depois, quando terminei o 7, fui tirar então a licenciatura, já tinha a minha cédula e a partir daí comecei logo a trabalhar em ginásios. E o que é que essa experiência te deu? Ou seja, o facto de estares a estudar e ao mesmo tempo a trabalhar, como é que foi essa experiência para ti? Olha, não vou mentir que é desafiante, porque é difícil conciliar tudo. Eu dava muitas aulas de grupo, essencialmente aulas de grupo ao final do dia, ou seja, eu tinha aulas na faculdade de manhã e nós tínhamos aulas práticas, tínhamos teóricas, mas também tínhamos aulas práticas, portanto tinha toda essa componente de manhã e depois à tarde eu dava cerca de 4 aulas de grupo ao final do dia, portanto ao final da semana é bastante fora tudo o resto, fora estudar, fora fazer trabalhos, fora... Todas essas questões. Então não vou mentir que foi desafiante, mas deu-me uma experiência totalmente diferente. A bagagem que eu levava para as aulas era completamente diferente, porque quando os professores falavam de algum tema, de alguma coisa um bocadinho mais prescrição de exercício, aulas de grupo, coreografias, todas essas questões, ritmo da música, tudo isso, para mim era muito fácil, porque eu já estava no terreno, já estava a fazer. Certo. Então não tinha grande dificuldade em aplicar, e depois aplicava aquilo que aprendia nas aulas logo com as alunas, com as aulas. Aquilo que conseguias, ou seja, aquilo que conseguias ver, transfer para a prática, conseguias aplicar logo. Isso é super importante e super interessante de se fazer. Mas e também ao contrário, ou seja, aquilo que trazias da prática conseguias, por exemplo, explorar mais depois em termos teóricos? Sentias isso também ou não? Permitia-me fazer outro tipo de questões. Permitia-me, tanto que nós nas aulas há sempre, quando chega ao final da aula, a malta quer pôr a mochilinha às costas e ir embora, e as pessoas iam, pronto, então vá, e o professor, olha, mas eu tenho aqui uma questão. E eu era aquela que ficava ali no final das aulas. Tu eras aquela que o resto do pessoal fazia fogo, queríamos ir embora e ela estava a fazer perguntas. Lá vem ela outra vez com as perguntas dela e com aquelas questões, mas é totalmente diferente, é desafiante, mas dá-te uma bagagem totalmente diferente para, até como profissional, como a forma como tu aplicas as coisas, para mim é muito bom. Boa. E como é que surge o teu interesse específico na parte da gravidez, na parte do pós-parto, nessa questão toda? Como é que o caminho te leva até aí? Olha, eu sempre quis ser mãe, sempre fui muito ligada às crianças, ainda em miúda. A minha mãe conta histórias de quando eu era bebé, eu via outros bebés, outras crianças, e ia logo a correr em qualquer sítio, mesmo não conhecendo, eu ia logo a correr para brincar, para interagir, às vezes só para ficar a olhar. Portanto, sempre tive assim um lado muito, muito maternal e muito ligado a esta área. E recordo a minha mãe contar várias histórias relacionadas com isto, que hoje em dia fazem todo o sentido. E eu comecei no ginásio, mas senti sempre que faltava alguma coisa. E depois, com esta questão do Covid, a Artemis nasceu no Covid,
era tudo muito incerto nos ginásios. Ora fechávamos, ora abríamos, ora tínhamos aulas, ora não tínhamos, ora era gravado, ora não era. E aquilo estava ali. Eu sentia que eu precisava de mais, porque até ao Covid, ok, eu ia dando as aulas, ia dando uns treinos. Gosto muito de dar aulas, gosto mesmo muito de dar aulas, principalmente aulas de grupo, é o que eu mais gosto de fazer. E tive a sorte, para mim a sorte, de poder trabalhar inicialmente num ginásio só de mulheres. Então também deu aqui um bocadinho de bagagem para ter outro tipo de abordagem, outro tipo de empatia, vais percebendo outras coisas, mas faltava sempre algo. Mesmo que eu fosse, mudasse de ginásio, eu fosse para ali, eu procurasse outro sítio, faltava sempre alguma coisa. E depois eu comecei a pensar, na altura do Covid, o que é que eu posso fazer diferente? O que é que eu posso acrescentar de diferente que ainda não existe, ou que quase não existe? Porque quando eu comecei no Covid, nós éramos 3 ou 4 na internet a falar sobre... Sim, pelo menos numa fase inicial, aqueles que deram o passo mais rapidamente, não é? Exatamente. Havia 2 ou 3 pessoas que já tinham aqui iniciado no Instagram, mas éramos muito pouquinhas. E pouquinhos também há homens a falar sobre este tema. E eu comecei a pesquisar mais um bocadinho o que é que há, o que é que não há, o que é que eu posso fazer. E foi assim que eu criei a Artemis, porque em pleno Covid tínhamos muito tempo livre, não é? Estávamos em casa e pensei assim: como é que eu vou ocupar este tempo de forma a fazer alguma coisa produtiva e que me fizesse pôr a mexer? Basicamente é isto. Sim. E então foi assim que nasceu a Artemis, com esta necessidade também de entregar outro tipo de coisas que ainda não existia assim tanto. E tu falaste aí numa coisa que foi a questão da formação, tanto do SET como da faculdade, que não deu para aprofundar muito alguns temas que se calhar tu querias aprofundar mais nessa altura. O que é que tu fizeste para aprofundares mais o teu estudo e a tua formação para o público que tu querias trabalhar, que neste caso são as mulheres, as grávidas, as pós-parto, etc. O que é que tu fizeste por ti para conseguires dar uma melhor resposta a estas pessoas, dar melhores resultados também, no fundo? Eu acho que esta área ainda está muito pouco explorada e há poucas formações e boas formações sobre a área, porque tudo aquilo que eu sinto que existe neste momento é tudo muito inicial. É tudo muito de, ok, quem quer começar a dar treinos a grávidas, e mulheres grávidas e mulheres em pós-parto, tem aqui esta formação, que foi a que eu fiz inicialmente, pronto, para perceber mais sobre, para ter mais conhecimento e sentir-me mais segura. Mas a verdadeira questão agora é o evoluir. E então eu tenho que ir lá fora buscar formações. Há muito poucas formações cá que valham verdadeiramente a pena a nível de progressão. Não estou a dizer numa fase inicial, mas a nível de progressão. Ou seja, numa fase inicial para mim foi o suficiente, porque nós falamos de populações especiais, como eu tinha dito na licenciatura e no SET também, mas tu passas ali por uma parte de grávidas e pós-parto, mas muito superficial, não é? 2 ou 3 aulas e aquilo está. Tens ali as diretrizes gerais. Exatamente. Só que no meio de tanta coisa, se tu depois não te especializares e não especificares e aprofundares aquele conhecimento, aquilo já foi. Porque a maioria das pessoas que trabalham num ginásio não tem conhecimento para dar treinos a grávidas e pós-parto se não tiver estudado sobre isto, porque são mesmo muitas adaptações. Portanto, aquilo que tu aprendes é muito raso. Essas adaptações, eu acredito que, por exemplo, alguém que tenha esse conhecimento de base, numa grávida que esteja tudo a correr lindamente e seja tudo linear, até está tudo certo, até consegue fazer esse acompanhamento e esse trabalho. Mas se depois surgir alguma, sei lá, ou for uma pessoa com mais dúvidas, mais questões, mais inseguranças, é importante depois ter esse conhecimento extra para conseguir dar resposta a essas questões, porque é uma fase que gera muitas dúvidas, muita ansiedade, é preciso gerir ali muita coisa que, para além até do treino. Então qual é que foi essa formação que tu procuraste depois dessa base? Olha, eu fiz uma pós-graduação depois, que felizmente surgiu em Rio Maior, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que foi, e eu integrei logo a primeira turma dessa pós-graduação, porque andava sempre à procura, então andava sempre atenta ao que é que andava a acontecer.
e recomendo imenso porque é muito mais aprofundado, ou seja, já se fala mais numa parte também obstétrica, como é que o exercício e a obstetrícia, porque assim nós precisamos da parte obstétrica e ter conhecimentos obstétricos para podermos também aplicar ao exercício físico. Não estou a dizer que nós vamos diagnosticar nada, mas nós precisamos ter conhecimento sobre o que é que aquilo significa, certo, para perceber como é que nós vamos aplicar ao exercício físico. Pronto, então começamos aqui a integrar outras equipas, a integrar outros profissionais, ou seja, a ter equipas multidisciplinares, que era como nós deveríamos trabalhar sempre. E esta é outra questão que nós temos que ficar aqui horas a falar sobre isto. Vamos falar sobre isso. As equipas multidisciplinares. E eu sinto que essa pós-graduação me agregou imenso valor, porque tem outro tipo de conhecimento que normalmente tu não encontras. Porque este conhecimento que nós procuramos para melhorar a nossa abordagem e entregar cada vez melhor não existe num ChatGPT, não existe num Google. Tu não escreves no Google e aparecem estas informações, ou seja, claro, ou tu vais à fonte ou então fica difícil. Então eu procuro aqui também fazer um bocadinho formações de outras áreas, de fisioterapia pélvica, estudar mais coisas de obstetrícia e ginecologia, porque obviamente eu não vou aplicar nada nessas áreas porque eu não sou profissional daquelas áreas, mas isso vai agregar valor à forma como eu também abordo os temas. Certo, e mesmo o facto de tu falares a mesma linguagem que esses profissionais, isso é super importante. Sim. Isso é uma das coisas que os personal trainers têm muita ambição de ter, que é, por exemplo, ter recomendações de médicos, ter recomendações de fisioterapeutas, ou seja, essa tal multidisciplinariedade que tu falaste. Tu consegues já trabalhar essa parte, consegues já ter contacto com médicos, contacto com fisioterapeutas, chegam-te pessoas recomendadas por parte desses profissionais de saúde? Felizmente estou a conseguir criar cada vez mais parcerias com bons profissionais, porque depois também tem de haver aqui esta ligação e tu saberes que se tu encaminhares aquela pessoa, ela vai ser bem atendida e vai ser bem encaminhada, certo, por aquele profissional, no fundo é isso. Então felizmente, pronto, agora também ao longo destes anos de prática também já vou conhecendo aqui outros profissionais e felizmente já vou criando uma rede muito mais sólida e com muito mais profissionais, mas ainda há um bocadinho de reticência aqui por parte dos médicos, porque é difícil. Obviamente eu agora estou a generalizar, trabalho com médicos, certo, incríveis, claro, espetaculares e a quem eu recomendo, sim, 100%, mas ainda são a exceção, é isso? Exatamente. Felizmente também tenho cada vez mais ligação com fisioterapeutas pélvicas, para onde eu reencaminho as minhas alunas e elas também reencaminham para mim, e são aqui nutricionistas, ou seja, psicólogas, outro tipo de áreas que se complementam, na verdade, certo, mas eu sinto que ainda há um bocadinho de reticência sobre chegar aos médicos e também sobre a abordagem médica nesta área, porque é tudo muito redutor. O que é que tu achas que devia ser feito? Devia ser até o próprio profissional de exercício físico a tomar a iniciativa de alguma forma conseguir ter contacto com o médico. Por exemplo, tu tens uma aluna que começou a trabalhar contigo, por exemplo, e que tem algum aspecto, alguma preocupação. Tu achas que poderias ter a iniciativa de tu própria contactar de alguma forma o médico? Nem que seja através da aluna. Sim, o que eu falo sempre com as minhas alunas e peço sempre é: deem o meu contacto ao profissional que vos acompanha. Dê-lhe o contacto, nós precisamos de conversar, que me envie uma mensagem, fisioterapeutas pélvicas, a parte da nutricionista, tudo. E aos médicos também, eu digo sempre, se for preciso, às vezes há questões mais complicadas, nós precisamos ter mais atenção, então se for preciso, eu estou sempre disponível. Mas às vezes sinto que não há tanta disponibilidade e eu sei que a parte da medicina é desafiante, não é? Eles não têm propriamente tempo. Agora, se todas as grávidas quisessem fazer isso, eu compreendo que também seja desafiante, principalmente como nós temos saúde em Portugal neste momento, torna-se desafiante, mas acho que às vezes falta um bocadinho mais de empatia também para, ok, se eu falar com este profissional, esta grávida vai ter melhores resultados. Por exemplo, grávidas com algumas patologias, sim, com a diabetes estacional, enfim, nós sabemos que o exercício físico é um ponto-chave, mas acho que falta aqui um bocadinho também esta procura dos médicos de chegarem até nós e perceberem, ok, que profissional é que efetivamente é bom e eu confio e posso recomendar as minhas pacientes. Certo, mas sabes que eu acho que estamos numa fase em que temos que colocar, acho eu, um pouco ao contrário, sermos nós de alguma forma tentarmos ir tendo pontos de contacto, percebes? Sem dúvida. Imagina, tens alguma aluna que tem alguma patologia e tu
sei lá, tens uma iniciativa de lhe escrever não digo uma carta, mas sei lá, dizer-lhe que estás a fazer este trabalho com ela, só isto, tipo informá-lo que estás a fazer este trabalho com ela. Para quê? Para ir começando a ganhar, a dar consciência, percebes? Não é, olha, eu estou a fazer isto e é uma imposição, ou eu espero que tu me contactes. Não, eu vou tomar a iniciativa de, olha, estou a fazer este trabalho com ela por isto, isto e isto. E também quase que mostrar que sabes, que consegues falar a mesma linguagem que ele. E eu acho que esta ponta é importante nesta fase, lá está, sermos nós a tomar essa iniciativa, porque quer queiramos, quer não, os médicos vão se posicionar sempre num patamar superior. Sim. De hierarquia, acredito eu, em termos de saúde, porque a verdade é que é isso que acontece, não é? São os elementos talvez mais importantes naquilo que é a área da saúde, apesar de lidarem mais com a doença, mas... Exatamente, na área da saúde, já na doença e não na prevenção. Mas percebes o que eu estou a dizer? Eu acho que somos nós que temos que tomar essas iniciativas de... Não é pedir para eles nos contactarem, não é pedir satisfações, é informar aquilo que estamos a fazer e justificar. Claro. Com o teu conhecimento técnico, com essa formação extra que tu fazes, com essa bagagem que tu vais tendo, teres essa capacidade de chegar até eles. Porque se isso depois começar a acontecer, naturalmente, se um médico depois chegar lá a alguma paciente e ele sentir que faz sentido ela começar a treinar ou ter alguém a dar-lhe um acompanhamento mais personalizado, se calhar ele vai se lembrar, olha, tenho aqui esta pessoa. Nem que seja só pelo contacto. Nem que seja só pelo contacto. E eu já tentei fazer isso, já fui bem recebida, como também já houve ali algumas questões. Mas essa é aquela parte que tu não vais controlar. Eu fiz, lá está, eu faço a minha parte. Sim. Obviamente não dá para fazer isso com todas as alunas, tento sempre fazer constantemente um acompanhamento um bocadinho mais personalizado e mais chegado a mim, porque não dá para conseguir chegar a todo lado, mas vão sempre haver profissionais que vão receber melhor do que outros, e eu concordo a 100% com aquilo que tu dizes. E acho que é importante nós também começarmos a tentar entrar um bocadinho aqui nesta área. Eu acho que é aquele entrar assim de mansinho, não é? Tentar gerar confiança. Eu acho que esta eu acho que é o essencial, é conseguirmos gerar confiança nos outros profissionais de saúde e eles também passarem a confiar em nós. Mostrar-te, estou aqui disponível para. Não, estou a fazer isto e eu sei, o meu conhecimento é importante para a vida desta pessoa. Até porque depois eu acho que ganham todos. Sem dúvida. Eu fui. Principalmente as alunas, as mulheres. E eu fui convidada já alguma vez para palestrar para médicos de família, isso é excelente. Que são a primeira abordagem, não é? numa fase inicial, sim. E foi espetacular. A receptividade, a forma como eles estavam interessados em aprender, aquilo que eles podiam colocar em prática, a questionar, olha, mas o que é que nós podemos dizer logo numa fase inicial, foi espetacular. Foi muito mesmo bom. Mas lá está, porquê? Porque houveram congressos e esses congressos convidaram profissionais de outras áreas, ou seja, houve abertura e um mindset para vou convidar aqui outro profissional que vai agregar um valor diferente, não só sobre medicina, mas que tem tudo a ver. Boa. E foi espetacular. Muito bom, sim. Eu acho que isso é super importante se realmente queremos entrar aí nessa área. Boa. Voltando agora atrás, quando tu começaste a trabalhar no ginásio, quais é que foram assim as tuas grandes dificuldades ou assim os teus maiores desafios nessa fase? O que é que tu sentiste assim de impacto de sair de formação base para entrar no mundo do mercado de trabalho? Eu sinto que nós fomos literalmente largados aos leões. eu acho que é violento tu chegares lá. A minha primeira abordagem ao nível das aulas de grupo, que é assim que eu tenho mais memória, foi eu estar num ginásio, estar a estudar na altura aquelas aulas já pré-coreografadas, não é? Dos programas que existem, e eu estava a estudar porque eventualmente eu iria começar a dar aulas, mas estamos a falar de estudar tipo há uma semana. Ou seja, eu tinha começado a pegar as coreografias e começado a estudar, e uma colega minha adoeceu e não conseguiu ir dar a aula, e a minha chefe na altura disse-me: Inês, hoje és tu que vais dar a aula. Isso também me aconteceu. E como é que tu te sentes? Largaram-me numa jaula de leões e agora desenrasca-te. Estamos a falar de pessoas que fazem aulas há anos, que estão mais do que habituadas àquilo, quase que às vezes sabem melhor as coreografias do que tu sabes, e de repente
vai só. E eu fui, que é um bocadinho o que acontece nos ginásios, não é? Ou seja, não há muito. Obviamente estou a generalizar mais uma vez, mas acho que não há muito aquela abordagem de ok, vamos começar com calma, porque até nos estágios é tudo muito. Estás aqui como estagiário, bora fazer. E isso é bom, mas é preciso também perceber, ok, certo, vamos fazer, mas estou a fazer bem, o que é preciso melhorar? É preciso aqui alguma atenção. E eu sinto que quando tu começas a trabalhar nos ginásios, é tudo a ir muito rápido, tudo acontece muito rápido, porque tens a pressão da venda, porque tens a pressão dos fechos, porque Sentiste tens a essa pressão da venda? Sim, muito. Eu trabalhei num ginásio em que aquilo era quase uma seita. Ok. Era mesmo muito exaustivo. Mas quando falamos em pressão, como é que era na realidade? Ou seja, o que era feito em termos de pressão que tu sentias que era feito? Olha, para teres ideia, nós tínhamos reuniões à segunda, quarta e sexta, onde tínhamos de mostrar as nossas agendas, dizer quantas pessoas tínhamos marcadas para fazer avaliações, quantas pessoas tínhamos ligado, contactado para tentar marcar avaliação. Tínhamos que ter no mínimo 10 avaliações por semana, idealmente mais, mas no mínimo 10 avaliações por semana que tivessem acontecido, não é 10 marcadas. Okay. Portanto, tinhas de ter marcado se calhar 20 tinhas pessoas. Tinhas de ter 10 comparências, no fundo. Exatamente. E se não tivesses, na semana a seguir tinhas de compensar as que não tiveste da semana anterior. Tínhamos muitas formações sobre venda agressiva, marketing agressivo, porque o objetivo era fechar PTs, pronto. E era tudo muito, muito nesta base. E tínhamos reuniões de grupo à hora do almoço, à segunda, quarta e sexta, para mostrar agendas e perceber, ok, não tens, o que é que vamos fazer, quais são as listas que vamos trabalhar, onde é que vais buscar. E era coisas assim deste género. Ok. E depois, em algum momento, tiveste alguma experiência diferente em ginásio ou não? Sim, quando eu trabalhei nos ginásios, por exemplo, eram só ginásios de mulheres, obviamente havia a intenção de vender, não é? Porque os ginásios vivem de vendas, claro. Tal como tudo vive de vendas, não é? Mas pronto, mas não era assim tão agressivo. Não era, obviamente tínhamos reuniões e falávamos sobre o que é que vamos fazer, qual é que é a estratégia, mas também nos focávamos muito nas aulas de grupo e começámos principalmente também a pensar, ok, vamos observar melhor as pessoas que vão às aulas de grupo e perceber potenciais clientes, pessoas que tenham mais dificuldades, ou reparei que tem ali alguma questão, tem alguma dor ou qualquer coisa, percebes? Mais nesse sentido, para depois fechar a venda de PT. Ok, boa. E sentes que foi algo que tiveste dificuldade, a questão da venda, ou procuraste de alguma forma também nessa área, nessa parte das vendas, depois provavelmente mais para a frente também no marketing, quando construíste o teu próprio projeto, foi algo que tu também tiveste a preocupação de procurar saber mais? Sim, uma das primeiras formações que eu fiz logo no início da Artemis, aliás, eu acho que ainda nem tinha lançado a Artemis, exatamente, eu ainda nem tinha lançado, já tinha começado a falar sobre que iria lançar, mas ainda não tinha explicado muito bem o que era, e a primeira formação que eu investi foi de marketing. E depois comecei a estudar. Sim, porque o marketing que nós aprendemos nos ginásios não tem nada a ver com o marketing das redes sociais. Certo, até porque o marketing nos ginásios do próprio PT é muito pouco. Sim, é muito pouco. Em termos de marketing é mais a venda. Exatamente. Porque quem faz o marketing por norma, ou grande parte do marketing é o próprio ginásio. Exatamente. Apesar de, pronto, podemos obviamente pegar aqui em questões que o personal trainer também se está sempre a promover, não é? A tua postura em sala, a forma como ajudas as pessoas, a forma como chegas às pessoas e falas com o máximo de pessoas possível. Isso de certa forma também é marketing, claro. Também é a tua marca pessoal que estás ali a trabalhar diariamente. Essas ações, e atenção, são ações super importantes, é a base. Se isso não estiver bem, se eu estiver num ginásio e não falar com as pessoas, não quer saber das pessoas, sim, é um mau marketing, claro. Não é? Obviamente, estou a promover a minha marca de uma forma negativa, mas acredito que o marketing em si, em termos de atração de clientes, é mais o ginásio que o vai fazer, e depois a parte da venda obviamente é o PT. E isso é uma das coisas que, por exemplo, quando alguém passa de um ginásio para um negócio próprio, tem que trabalhar, é essa parte, como é que eu vou agora atrair pessoas para querer trabalhar comigo. Como é que surge a Artemis? Como é que tu dás esse passo? Quais é que foram assim os teus principais desafios e como é que se desenrolou até ao dia de hoje?
Olha, os principais desafios, e eu concordo com tudo aquilo que tu disses, sobre nós somos a nossa imagem de marca principal, a forma como tu te apresentas, como tu falas, como tu és. E só para terminar o assunto que estávamos a falar antes, eu acho que o que ajuda muito, no meu caso, é eu não tenho problemas de falar com ninguém. Eu não sou tímida, não tenho vergonha. Para mim é muito fácil comunicar, falar, apresentar, gravar vídeos, tudo, dar aulas, é-me natural. Pronto, sempre tive esta facilidade. E eu acho que essa ligação com as pessoas também ajuda muito, porque às vezes, mesmo que seja só, nem com foco em venda, só falar de olha, se calhar se fizesse isto ou se fizesse isto, a pessoa depois fica ali a pensar. Então, se eu tivesse que dar uma dica para quem está no ginásio ou começar, o que é que seja, falem com as pessoas, comuniquem com elas e queiram ajudar verdadeiramente. Não é só querer ajudar com eu vou ajudar porque eu sei que mais à frente vou vender. Se calhar até nem nunca vai. E isso acontece-me imensas vezes no Instagram, fazendo agora a ponte para o Instagram. Isso acontece-me imensas vezes no Instagram. Eu ajudar as pessoas a dizer, olha, tu podias fazer isto, e não necessariamente aquela pessoa vai ser minha aluna de alguma forma, seja PT, seja aulas de grupo. E voltando um bocadinho para... Deixa-me só interromper aí, porque eu acho que isso é muito importante. Tu podes... Alguma pessoa manda-te mensagem no Instagram com alguma dúvida, alguma questão. Tu respondes, tu dás esse conteúdo, dás-lhe esse conteúdo de forma gratuita. E ela até pode nem comprar. Pode comprar, pode não comprar um dia mais tarde. Claro. Mas ela até pode nem comprar. Mas se um dia alguém lhe perguntar sobre alguém que ela recomenda ou que ela conheça, ou alguma conversa que surja muitas vezes em família ou entre amigos, se calhar ela vai lembrar-se de ti, em primeiro lugar, porque tu naquele momento a ajudaste, mesmo sem pedir nada em troca. E esse é um ponto muito importante. Continua. Não, eu acho que se tu estás nesta área e não tens um intuito efetivamente de ajudar, estás na área errada. Porque obviamente eu preciso de vender, porque é o meu trabalho, porque é o meu negócio, não é? E eu preciso de pagar contas com todas as pessoas. Claro. Mas eu quero verdadeiramente ajudar as pessoas, e é por isso que eu partilho o conteúdo de forma gratuita e partilho aquilo que eu aprendo em formações de forma gratuita e ajudo as pessoas de forma gratuita. Obviamente há um limite, não é? Porque não vou dar uma consultoria por mensagem, certo, não é isso que acontece. Mas o facto de nós queremos ajudar verdadeiramente as pessoas faz toda a diferença, e às vezes nem que seja só direcionar para outro profissional, porque já me chegaram pessoas com questões de obstetrícia, com questões de eu fui ao meu médico e isto aconteceu, o que é que tu achas, tens alguma opinião? E eu não tenho opinião nenhuma, mas este médico ou esta médica ou este profissional pode-te ajudar melhor com esta questão. Sim, porque já me enviaram mensagens no Instagram, pessoas que não são minhas alunas, mulheres que não são minhas alunas. Olha, Inês, eu estou a sentir isto, achas que eu devia ir para o hospital, achas que eu devia ir ao médico? Eu disse, é assim, eu não te conheço, portanto é muito complicado, e isto verdadeiramente acontece, mas eu faço sempre questão de reencaminhar a pessoa para que ela não se sinta no vazio, para que ela não sinta que viu algum tipo de confiança em mim, do género, eu vou confiar nesta pessoa porque se calhar acompanho o trabalho dela, porque gosto, me identifico, e de repente eu envio-lhe uma mensagem só porque ela não sabe, também não me diz propriamente nada que me ajude. Certo. E isso para mim não consigo deitar a cabeça na almofada ao final do dia e dormir descansada, para mim não funciona. Mas isto para te dizer que isto faz totalmente sentido com a Artemis, porque quando eu comecei eu não sabia nada de marketing, absolutamente nada. Então eu tive de estudar, eu tive de ir aprender aquelas coisas muito mais específicas, e obviamente aquilo que eu faço no meu Instagram também é preparar as pessoas para uma futura venda. O objetivo no fundo é esse, não é? Porque eu tenho um negócio e eu quero também efetivamente ajudar as pessoas, mas eu preciso de também lucrar com... Sim, e para tu conseguires ajudar mais pessoas precisas de ganhar mais. Exatamente. Isso faz parte. É uma troca. Tu conseguires, quanto mais valor tu entregas, mais tu vais também conseguir capitalizar esse valor que entregas. Exatamente. Mas acho que este é o principal desafio nas redes, porque eu gosto de entregar conteúdo
a sério, eu gosto efetivamente de explicar o que é que está a acontecer. Eu brinco muito com as minhas alunas nas aulas, que elas às vezes fazem-me uma questão e nós partimos da questão de Lisboa, já fui ao Porto, já fui ao Algarve, para voltar para Lisboa e responder à questão, porque para mim não é só responder a uma questão, é explicar àquela pessoa porque é que aquilo acontece e porque é que esta é a resposta para a questão dela. E eu acho que essa é a minha maior dificuldade agora no Instagram, que é entregar o conteúdo. Porque agora é tudo rápido, as pessoas querem ler uma frase e querem com uma frase perceber o que é que está a acontecer e entregar coisas. E para mim tenho alguma dificuldade agora. Pronto, estou a tentar adaptar-me, não é? Porque as coisas vão mudando, mas... Sim, percebo o que tu estás a dizer, mas isso tem muito a ver com mais... Não vou dizer que é o algoritmo, porque não é só o algoritmo também entrega muito aquilo que as pessoas querem e aquilo que as pessoas procuram, e concordo, é cada vez mais instantâneo. As pessoas querem o instantâneo, porque é o mundo em que vivemos, é tudo para ontem. Sim. Mas eu também acredito no contraditório, que é quem também produz um conteúdo um pouco mais profundo, um pouco mais longo. Tu de certa forma também estás a qualificar. Eu concordo. Tu estás a qualificar as pessoas que se calhar assistirem um vídeo de 2 minutos, o vídeo inteiro vai estar muito mais pronta para se calhar um dia dar um próximo passo. Às vezes até pode ser visto numa perspectiva de retenção, ou seja, as tuas alunas estão a ver um vídeo teu mais longo e estão ali a aprender com o teu vídeo. Sim, é por isso que eu continuo a fazer esse tipo de conteúdo. Eu acredito é que, pronto, obviamente vais ter que claro, ter um conteúdo para uma parte, um conteúdo para outra, e tens ali vários diferentes para dar essa resposta, sem dúvida. Sim. Boa. Isto todas as adaptações que acontecem, é tudo muito rápido. De repente o algoritmo privilegia isto, sim, e de repente já está a privilegiar outra coisa e tu estás a fazer coisas para ali e de repente já não funciona e depois... Então eu também tento libertar-me um bocadinho disso. Obviamente eu tenho que ter atenção a essas coisas, porque quanto mais entrega melhor, quanto mais interação melhor, mas eu tento me abster um bocadinho disso e pensar: isto é o que me faz sentido. Eu sei que este conteúdo efetivamente vai entregar alguma coisa a alguém, nem que seja uma pessoa. Se for só uma pessoa, está tudo bem, paciência, outra a seguir entrega a 2 ou 3. Certo. E temos também de libertar-nos um bocadinho disto, porque se vamos sempre na onda, se vamos sempre a tentar surfar a onda que está a acontecer no momento, vamos sair exaustos. É a mesma coisa que tu ires fazer surf e tentas apanhar todas as ondas que vêm. É certo. Impossível, não dá, não consegues. Se tentares fazer isto, vais chegar ao final da tua prática de surf e vais estar completamente de rastos. E sem isto dúvida. Não é só uma prática de surf de 1 hora ou 2, é uma coisa estruturada e planeada. E isto para conteúdos e para todas as outras coisas. Certo, porque um negócio não é só o conteúdo, não é só o Instagram. Exatamente. Então eu vou-te perguntar, como é que tu estruturaste a Artemis em termos de negócio? O que é que tu idealizaste e como é que tu estruturaste, por exemplo, os teus produtos, os teus serviços, a tua entrega? Como é que tu fizeste essa estruturação? Olha, foi crescendo. Fui ajustando, fui afinando, aprimorando. Acho que quando tu começas algo, tu achas, ok, boa, isto está bem, está como eu gosto, vou colocar assim e agora vai ficar assim. E de repente as exigências vão surgindo, as coisas vão alterando e tu próprio vais ganhando outro conhecimento e outra vontade de, então eu vou melhorar isto, eu vou afinar aqui, vou afinar ali, porque no início quando eu comecei não tinha, por exemplo, as consultorias como eu tenho agora. Eu comecei com aulas de grupo, essencialmente. Eu tinha alguns PTs. Só com aulas de grupo? Mas já direcionadas? Já direcionadas sim, para o público? Sim. Eu assim que criei a Artemis, o conteúdo foi logo especificamente para gravidez e pós-parto. Então eu comecei muito nesta vertente das aulas de grupo, porque lá está, mais uma vez, eu adoro. Então gosto bastante de dar aulas de grupo e para mim era uma coisa que eu queria manter. Então a primeira coisa que eu lancei foi aulas de grupo. Eu lembro perfeitamente quando eu fiz a minha primeira venda de aulas de grupo, eu quase chorei. Eu estava completamente incrédula porque eu pensei assim: é possível vender coisas assim? Sim. É mesmo esta quando tu estás a fazer, quando estás sentado na tua secretária em casa sem ninguém, porque trabalhar no online é muito solitário. Apesar de tu estares com muitas pessoas, entre aspas, diariamente, e ires a muitos sítios, a muitos países, a muitos sítios, não saindo da tua própria casa, é um trabalho muito solitário. Eu passo muitas horas em casa, sozinha, por dia, a fazer coisas. E torna-se, às vezes é mesmo desafiante. Procuras outras. Agora já estou aqui a fugir um bocadinho ao tema, mas isto para te dizer que
tu vais melhorando as tuas coisas que tu vais fazendo. Quando tu crias um produto, e para quem está a começar não queiram começar já com tudo. Não certo. Queiram começar já com 30 coisas diferentes, com aulas, com acompanhamento, com PT, porque depois não dá para chegar a todo lado, não dá para falar sobre todas as coisas e aquilo vai ficar uma confusão. Então mais vale começar com uma coisa bem feita, bem estruturada, e depois essa coisa vai melhorando e vai desenvolvendo. Eu no início, quando comecei, falava para gravidez e pós-parto, eu continuo a ter aulas de gravidez e pós-parto, mas agora eu estou focada um bocadinho mais no parto, porque é o que me faz mais sentido, porque é o que eu estou a sentir mais agora de, ok, isto para mim está a fazer todo o sentido e eu quando quero... falas no parto, mas em termos de conteúdo ou mesmo em termos de produto, ou seja, de entrega? Também de entrega, Ok. porque quando eu comecei, lá está, eu tenho as minhas aulas que são aulas específicas para gravidez, de exercício físico e de recuperação pós-parto também. Certo. Mas, por exemplo, o método que eu lancei agora, que é o Mover para Nascer, é um método 100% específico de preparação para o parto ao nível do movimento, que é muito importante dizer isto, que não tem nada a ver com questões obstétricas, tem a ver sim com questões mais relacionadas para o parto. Então, por exemplo, uma mulher que esteja nessa fase, qual é que é a fase em que uma mulher entra para essa fase desse programa, desse preparação para o parto? Olha, as aulas em grupo, elas podem entrar a partir do momento em que descobrem que estão grávidas. Ok. Portanto, as minhas alunas estão, por exemplo, em pré-conceição, transitam automaticamente para as grávidas. Uma mulher que me procure que esteja grávida entra automaticamente nesse programa. O método eu aconselho sempre, quando descobrem que estão grávidas, começar a fazer o método para se prepararem também. É um método 100% online, tal como todos os acompanhamentos, e vai muito aqui, ou seja, elas começam num sítio e vão sendo acompanhadas até terminar o pós-parto delas. Certo. E nós dizermos, eu ou a minha equipa dizermos: está tudo ok, estás pronta, podes ir para outros voos ou continuar connosco, mas o nosso objetivo aqui é... Porque um pós-parto, pensando, não é? Um pós-parto é um Sim. pós-parto, não é? Sim. Não há um final do pós-parto. Sim. Ou há um final do pós-parto. Não há um final do pós-parto. Normalmente nós damos a alta, entre aspas, Certo. de forma a garantir que nós acompanhamos aquela mulher até sentirmos que ela está apta para treinar sozinha a partir dali, obviamente com os cuidados e com as referências que nós vamos sempre dando ao longo da sua recuperação, mas quando nós sentimos que aquela mulher já está bem, está preparada e sabemos que se ela for treinar sozinha, ela não se vai colocar em risco, digamos assim, para fazer outro tipo de questões, nomeadamente ao nível abdominal e de pavimento pélvico, entrando já aqui também em parceria com os fisioterapeutas. Boa. Eu agora vou tentar fazer aqui um apanhado de todas as fases em termos de benefícios para as mulheres. Tu estás a acompanhar a Susana, a minha namorada que está grávida. Sim. E eu vou aprendendo umas coisas também que ela depois me transmite. E ela disse-me na altura que começou aliás, eu falei logo contigo quando estávamos a tentar, já a dar-te ali o toque que provavelmente iríamos precisar da tua ajuda e felizmente precisámos. E eu lembro-me dela na altura me dizer que tu lhe disseste que ali no primeiro trimestre é a fase em que se previnem mais doenças na gestação. Exatamente. Queres-me falar um bocadinho mais sobre isso? Ou seja, nessa fase, qual é que é assim a maior importância do exercício físico, nesse primeiro trimestre? O primeiro trimestre é sempre muito desafiante e é um período muito sensível para a grande maioria das mulheres, porque é no primeiro trimestre que normalmente existem as perdas gestacionais, pronto. E há sempre um grande receio de, se eu praticar exercício físico, eu vou estar a aumentar este risco. E é precisamente o contrário, porque é no primeiro trimestre que, através do exercício físico, nós conseguimos criar aqui um melhor fluxo da mãe para o bebê, a nível também placentário. Ou seja, ao nível da placenta, um bocadinho menos técnico, mas melhor aqui este fluxo ao nível da mãe, com o bebê, com a placenta, desenvolver outro tipo de vasos sanguíneos que melhoram essa circulação. E para além de todas estas questões físicas e psicológicas, porque o primeiro trimestre pode ser muito desafiante para algumas mulheres, porque há muitos sintomas. Na grande maioria, há muitos sintomas, certo. Enjoos, náuseas, vômitos, o cansaço é bastante, mas aquela mulher manter-se em movimento e obviamente respeitando sempre aquilo que ela está a sentir, e estar em movimento não é fazer treino de alta intensidade todos os dias, não é isto que eu me refiro quando falamos de exercício físico, quando falamos de movimento. É adaptar àquela mulher e perceber que no primeiro trimestre ela consegue evitar muitas doenças gestacionais.
porque é no primeiro trimestre tudo está a acontecer, que a parte hormonal está muito forte, não é? De repente houve uma fecundação e a partir daí o corpo começa a entrar em alerta de ok, precisamos libertar isto, precisamos libertar este hormônio, precisamos de aumentar a relaxina, precisamos... Está tudo a acontecer. E ao nós treinarmos no primeiro trimestre, pegando nestas coisas todas anteriores que eu te disse, nós conseguimos prevenir o aparecimento de doenças estacionais, como a diabetes, como o aumento da tensão arterial, que depois pode se tornar aqui também uma pré-eclâmpsia. Portanto, tentar aqui minimizar o aparecimento destas doenças, porque depois, a partir do primeiro trimestre, nós já não conseguimos evitá-las. Se elas aparecerem, se elas forem detectadas, nós já só conseguimos ajudar a atenuar a evolução, a sua evolução. Ok. Então tem um grande impacto ali o primeiro trimestre e normalmente é aquele que as mulheres têm mais receio, como tu disseste. Sim. Depois, a partir daí, qual é que é assim a maior importância? Ou seja, o segundo trimestre, terceiro trimestre, existe alguma diferença grande entre os trimestres em termos daquilo que a grávida pode ou não pode fazer? É assim, as adaptações, a partir do momento que uma aluna minha descobre que está grávida e partilha comigo, até costumo brincar muitas vezes eu sei antes, às vezes da família, às vezes só o namorado, o marido é que sabe, e de repente eu já estou com uma mensagem delas e isso é muito engraçado, delas partilharem comigo, porque há logo adaptações para fazer. Então, a partir do momento que nós descobrimos, aplicamos logo essas adaptações, porque se nós já sabemos que mais tarde vão haver outro tipo de exigências, mais vale aplicarmos desde logo. No segundo e terceiro trimestre, normalmente no segundo trimestre elas sentem-se um bocadinho melhores, os sintomas diminuem um bocadinho, não é? Os enjoos, a energia começa a aparecer um pouco mais. Obviamente eu estou a analisar mais uma vez, mas regra geral isto acaba por acontecer, então há um bocadinho mais de predisposição para fazer exercício um bocadinho mais intenso, mais vigoroso, com alguma carga. Não há problema das grávidas treinarem com carga, também há sempre esse receio, não há problema absolutamente nenhum. Então é normalmente uma fase em que as mulheres se sentem um bocadinho melhores e têm um bocadinho mais de aptidão para treinar, se sentem um bocadinho melhores para treinar. No terceiro trimestre podem manter o exercício físico normalmente até ao final. Até eu tenho alunas minhas que vão treinar e a seguir vão para a maternidade. Isto acontece, é real. Porque se elas estão bem, se sentem bem, obviamente ajustamos o que for preciso, mas se sentem bem não há porque parar. Mas às vezes com o cansaço, com a barriga já um bocadinho maior, com o desenvolvimento do bebê, depois o que acontece é que há uma necessidade de abrandar um pouco. O próprio corpo já fica mais desconfortável também, não é? Exatamente. Mais ao nível do cansaço. Sim, que elas acabam por sentir. Então aí se calhar acabamos por aplicar um bocadinho mais de mobilidade, exercícios um bocadinho mais calmos, que não sejam tão vigorosos e que causem tanto cansaço, digamos assim. E são praticamente estes, obviamente depois há outros ajustes, mas essencialmente é isto que acaba por acontecer, sendo que ao longo de todos os trimestres vamos sempre preparando o parto. Boa. E também jogas aí com uma parte, acredito eu, que é a questão estética. Ou seja, eu acredito que a questão, muitas mulheres também tragam essa questão, ou seja, a prática de exercício físico até durante a gravidez, por uma questão de estética, no sentido de não quero perder a autoestima, não quero engordar tanto, ou quero manter o meu peso mais controlado, quero me sentir bem na mesma. Como é que também lidas com esta? Acredito eu que lidas muito com esta questão também. Sim. Como é que essa parte também é gerida? Eu acho que é preciso ter empatia. É preciso ter empatia com as mulheres que estão nesta fase, porque gerar uma vida é muito bonito. É um milagre, é uma coisa inacreditável. Para mim a coisa mais incrível que nós fazemos na vida é gerar outra pessoa. Se nós pensarmos bem no impacto que isto é inacreditável. E o nosso corpo conseguir fazer isto é inacreditável mesmo. Mas é preciso ter empatia com estas mulheres. É preciso perceber que o corpo delas está a mudar. É preciso perceber que elas estão a ver num corpo que provavelmente elas nunca estiveram antes, que elas nunca se viram. É o olhar ao espelho e de repente ver mais gordura, ver a barriga maior, ver um corpo diferente. E essas adaptações de as mulheres olharem-se ao espelho e verem um corpo que não é o delas pode ser extremamente desafiante, porque há mulheres que lidam super bem, que aceitam e ok, está tudo bem, isto era uma coisa que eu queria muito e não há problema em sentir-me assim, não sentem grande desconforto e sentem-se bonitas, grávidas, e outras que é precisamente o contrário.
e sentem-se literalmente um farrapo, não gostam de se olhar ao espelho, ficam aqui com algumas questões emocionais que depois advêm desta imagem que elas têm de se ver ao espelho, e às vezes elas nem estão assim como elas acham que estão, mas como é um corpo diferente, é perfeitamente normal que elas sintam isto. Então acho que entrar numa abordagem de tu estás linda, tu estás perfeita, e eu sei que vem de um bom fundo, que é eu adoro tal e qual, principalmente depois ao nível das relações, porque depois podem achar que a pessoa que está com elas também se calhar não as vê da mesma forma, porque elas também não se veem como elas gostariam, e entramos aqui também mais na parte relacional de se calhar o meu companheiro, a minha companheira não vai gostar tanto de me ver desta forma porque eu não tenho o corpo que eu tinha antes, ao qual ele estava habituado. E há também aqui esta questão das inseguranças de será que ele depois não vai gostar tanto de mim? Será que a relação, mesmo a nível mais de intimidade, vai funcionar da mesma forma? Então é delicado, é preciso abordar com calma, e às vezes é preciso reencaminhar para outros profissionais ao nível de psicologia para ter aqui outro tipo de abordagem mais profundo, não é? Sim. E agora ia-te fazer outra questão que provavelmente muitas vezes também não é abordado. Qual é que é o papel do homem, ou seja, do companheiro, no meio deste processo todo? Como já pudeste experienciar, para mim a presença do homem, principalmente, e aqui neste caso nos workshops principalmente, eu faço sempre questão de que os homens estejam presentes, porque os homens são muito esquecidos durante a gravidez. É tudo sobre a mulher e sobre o bebê. E eu percebo, não é porque é ali que efetivamente estão a acontecer as alterações, mas há uma pessoa do outro lado, e há uma pessoa que se importa e que quer estar presente e que quer fazer parte. E muitas das vezes os homens são deixados de lado porque a mulher deixa de ser a Inês e passa a ser a mãe. E o Fábio deixa de ser o Fábio e passa a ser o pai. E perde-se aqui um bocadinho esta identidade, que numa fase se calhar até é bonita e até é boa, mas é tudo sobre a mãe e o bebê. Como é que está a mãe e o bebê? Como é que o bebê está a desenvolver? Como é que a mãe se sente? Como é que o peso está a mudar ou não está? E nas consultas é tudo muito sobre isto. E o pai fica onde? Sabes que eu sinto um bocado isso quando vou a uma consulta ou uma eco. Sim. E a Susana também sente e fica ali no início, mas ela devia te incluir mais. Mas pronto, eu sinto sempre que eu vou lá, a médica fala com a Susana, fala só com a Susana, eu cumprimenta-me, não é? Óbvio, no mínimo. Mas depois a conversa só flui num sentido e eu estou lá tipo, sabes? Como se fosse um estagiário. Meio corpo presente, meio um corpo tipo estranho que está ali. Sim. Só a ver, não é? Ver pronto. E é isto. Não há grande. Como é que o pai está, ou como é que. Neste caso, o Fábio, o que ela quiser chamar. Claro. Pronto, ou seja, não há uma pergunta direcionada, não há nada. Eu sinto isso. Claro, pode ser a experiência que eu estou a ter, pode ser um caso, pode haver casos que obviamente as médicas até tentem incluir mais, mas eu acho que é um ponto que não se fala assim tanto, que é importante ser falado. E os homens também depois não sabem como é que podem estar mais presentes, porque se não houver essa abertura é do género, pronto, então eu posso vou-me estar aqui no meu canto. Vou só ficar aqui no meu canto, porque também não sei muito sobre isto, então também não tenho assim grandes questões para. E por isso é importante, mesmo nas aulas, nas minhas aulas e tudo, se os homens quiserem estar presentes, os companheiros quiserem estar presentes, quiserem treinar com elas, por mim estão mais do que à vontade. É importante o homem perceber as adaptações, ver, ouvir, perceber o que é que está a acontecer. Por isso é que quando eu faço workshop de preparação para o parto, eu faço questão de que os homens estejam presentes, que as pessoas que vão estar no parto com elas estejam presentes, porque quando as mulheres estão no parto, quem vai estar com atenção ao que é que está a acontecer é a outra pessoa que lá vai estar. Elas vão estar na Partolândia. Sim, não, e já tem cérebro grávida. Eu tenho que me lembrar de muitas coisas. Aliás, mas ela tem um bocado de azar, porque eu também sou muito distraído, portanto. Notas, um bloquinho de notas e levar. É isso. E pode fazer sentido, porque não? Ter uma cábula do género, ok, eu sei que esta fase é isto, que esta fase é isto, e é estar presente, mas estar presente com consciência. E acho que às vezes os homens também não procuram estar
saber as informações, saber o que é que está a acontecer, perceber, ok, quais são as fases, o que é que eu posso fazer em cada fase, o que é que acontece, e estarem mais despertos, mais conscientes e também com maior conhecimento daquilo que está a acontecer, neste caso com a companheira e com o bebê. Claro. Sim. Mas eu percebo-te perfeitamente, porque não és um caso isolado, não sintas isso. Não, mas tu estás-me a colocar a refletir, que é, por um lado, podem colocar de certa forma o homem de parte, mas ao mesmo tempo também pode ser o próprio homem que a partir de um certo momento também se coloca de parte. Exatamente. Ou até de um certo momento que até pode ser logo desde o início, ou seja, ok, agora é sobre ela e o bebê, e eu vou ficar aqui, estou aqui, mas fico no meu canto. Exato, é sobre ti e está tudo bem. Que de certa forma até se compreende, não é? Que seja mais sobre a mulher e sobre o bebê, porque como tu disseste, é ela que está a experienciar, é o bebê que está a crescer dentro dela, é muito mais por aí. Vou mudar agora aqui um bocado o tema, que é, tu criaste um negócio e certamente também com algum propósito pessoal. O que é que te move em termos, neste caso para ti, o ter um negócio próprio? Versus, por exemplo, estares numa carreira a trabalhar para outrem. Se acham que vai dar menos trabalho, desenganem-se. Se acham que vão trabalhar por conta própria, porque vão ter menos trabalho, porque vão ter uma vida mais livre. Já vou explorar melhor esta parte, mas vão ter uma vida mais livre e mais tranquila, desenganem-se. Desenganem-se, porque tudo depende de vocês. Obviamente depois é importante começar a delegar, mas nós somos a cabeça do projeto. Se nós somos a cabeça do projeto, nós temos que perceber o que é que está a acontecer e temos que estar por dentro dos assuntos e temos que estar em cima do que é que está a acontecer. E por mais que deleguemos tarefas, nós estamos sempre a pensar. Não dá para desligar. Eu também tenho aqui uma questão que é: não consigo desligar o cérebro. Para mim desligar é difícil. É muito difícil. E obviamente isto é uma coisa que se trabalha, mas calhar também vem aqui um bocadinho de outras questões minhas já de... Sabes que eu acho que é mesmo quase impossível de tu desligares. Pois, sentes o mesmo. Sim. Tu podes estar mais presente, imagina, sei lá, podes estar num momento em família ou entre amigos ou em viagem e estás presente naquele momento, mas ao mesmo tempo há sempre algo que está lá, porque faz parte de ti também, não é? No fundo, a certo momento, de certa forma faz parte de ti. É impossível tu recarregares num botão e agora isto deixa de existir durante uma semana ou durante um dia. Portanto, acho que é um bocado mais o aprender a lidar com isso e aceitá-lo com naturalidade e obviamente não deixar cair num extremo. Claro. Mas eu acho que faz parte. Acho que é importante arranjar aqui um equilíbrio entre trabalhar, descansar, o lazer. É muito fácil quando nós trabalhamos em casa e temos um trabalho próprio, o computador está à distância de uma porta. Tu abres uma porta e estás no teu escritório e tens o teu computador. Ou se for um portátil, o teu portátil, vais para a cozinha, tens o portátil, vens para o escritório, tens o portátil. Ou seja, anda sempre contigo para todo lado. Eu vim aqui ter contigo, trouxe o portátil. Certo. Porque é do género, olha, se tiver um bocadinho vou aproveitar e vou trabalhar. Claro. Porque há sempre alguma coisa para fazer e depois é esta vontade de querer melhorar. E acho que isto também te faz ficar mais desperto e mais alerta para, se eu quero melhorar, eu tenho que pensar em fazer, eu tenho que fazer. E já sabemos que vão haver fases em que vais trabalhar mais e outras fases em que vais trabalhar menos. Eu não consigo ir de férias, eu vou de férias, se tiver uma semana, raramente ir 2 semanas de férias, vou uma semana de férias, eu estou sempre a pensar, aquela minha aluna está grávida, eu agora estou de férias, ela já deve estar quase a ter o bebê, deixa-me lá mandar uma mensagem. Esta minha aluna eu sei que está com esta questão, deixa-me lá ver como é que ela está. Não dá para desligar e eu gosto de fazer isto e a mim não me custa nada estar na praia ou estar na piscina ou descansar ou qualquer coisa e vou pegar no telemóvel e 2 minutos vou ver como é que ela está. Já tiveste uma experiência de viajar durante muitos meses e trabalhar ao mesmo tempo, não é? Sim. Podes até falar um bocadinho sobre isso. Sim, eu viajei de mochila às costas para a Ásia e para a América em anos diferentes, que não sabia quando é que iria regressar, então eu fui só e acabei por trabalhar online. Então eu conseguia ter as duas vertentes, que é o aproveitar para explorar e ao mesmo tempo trabalhar e acompanhar as minhas alunas naquela altura. Foi muito desafiante, foi exaustivo.
Não recomendo. Acredito. Foi muito exaustivo porque estava 2 dias num sítio ou uma noite num sítio, depois estava a ir para ali, depois para ali, depois queria ver aquilo e de repente com a diferença horária, não é? Sim, tinha de conciliar, ou seja, em vez de estar a dormir lá, estava a dar treinos às 2 ou às 3 da manhã, porque cá eram horários normais para dar treinos. Certo. Não recomendo. Foi uma experiência, aprendi com ela, mas não recomendo que façam isso. Certamente. Inesquecível, certamente, com muitas memórias e muitas aventuras. E principalmente muitas memórias de perceber como é que as outras culturas funcionam. Porque para mim viajar é fugir dos locais turísticos e ir para as populações. Certo. E quando eu vou para as populações eu tento perceber como é que aquelas mulheres, como é que aquelas famílias funcionam, como é que elas têm partes naqueles sítios. Obviamente havendo abertura para isso, não é? Mas vou tentando criar ali alguma confiança, conversando com as pessoas. Olha, eu trabalho com esta área, como é que funciona aqui? Fixe. E perceber estas disparidades de às vezes é tão semelhante como na Ásia ou aqui, ou de repente é tudo tão diferente e as coisas funcionam de forma tão diferente, mas faz ter outra percepção de vida, outra empatia, outra consciência, e isso também me faz entregar outro tipo de conteúdo e outras abordagens. Sim. Mas voltando à questão, qual é depois foi. Não, não faz mal. Até porque eu é que te fiz ir agora por esse caminho. Qual é que é assim o teu propósito com o teu negócio? O que é que tu procuras para ti, sendo o teu negócio o veículo? Eu procuro essencialmente entregar conhecimento e liberdade. Ou seja, as pessoas têm, para serem livres nas suas escolhas, precisam ter conhecimento. Bom. E para mim aquela máxima de às vezes é melhor nem saber. Às vezes se eu não souber, olha, se eu não souber ainda é melhor. E eu acho precisamente o contrário. Porque uma pessoa que não sabe, às vezes é um bocadinho mais tranquila se calhar em relação a alguns assuntos, mas quando é confrontada com algo que ela não sabe, ela vai ficar mais assustada. Vai ter mais dúvidas sobre. Eu não sabia que isto podia acontecer, então eu não me preparei para se isto pudesse acontecer. Portanto, para mim, a ausência de conhecimento e aquela ideia de que se calhar até é melhor nem saber, que eu fico mais descansada, eu discordo completamente. Porque se tu não tens conhecimento sobre o que é que pode acontecer, tu não te preparas. E se tu não te preparas, preparas-te para falhar. Sim, não podes agir em conformidade também, não é? Exatamente. Se tu estás grávida, falando agora mais para as minhas alunas, se elas estão grávidas, estão a planear uma gravidez, elas que se comecem a preparar antes da gravidez. Não é quando estiverem grávidas, quando as coisas estiverem a acontecer, de repente está-me a acontecer isto. Mas elas já sabiam que elas iam ficar grávidas. Elas já sabiam, mesmo não sabendo ao pormenor, que aquelas alterações iam acontecer. Elas já sabiam que elas deviam ter preparado. Então esse é o meu propósito. É eu conseguir entregar conhecimento científico validado, com base, com estrutura, não é com base em achismos de sim, porque eu fiz isto com as minhas alunas e isto resultou, é muito bom. Certo, eu fiz isto com as minhas alunas e resultou, mas isto tem uma base por consciência por detrás. É uma coisa validada, é uma coisa aplicada. E eu tento sempre entregar isso. E essa é sempre a minha máxima. Eu só entrego conteúdo com base em ciência e com qualidade científica. Boa. Não é com base de eu acho isto. E como eu acho isto funciona. E obviamente trabalhar desta forma traz-me liberdade. É por isso que eu estou a falar aqui contigo agora assim. E traz muita liberdade, é certo, mas também traz muita disciplina. Porque se tu não tiveres disciplina, tu arruinas um negócio em 2 semanas. Sem dúvida. Tu dás cabo de tudo em menos de nada. E depois é muito difícil recuperar daí. Portanto, tu precisas ter muita disciplina, porque é muito fácil. Tu estás em casa, falando obviamente aqui no trabalho de casa, não é? Tu acordas, tu tens o teu sofá, tu tens a tua televisão, tu tens as tuas coisas, tu tens a tua casa. Tu, se quiseres ficar a dormir até às 10 da manhã ou às 11... Como é que se trabalha essa disciplina? Para mim é vontade de querer fazer coisas. Eu tenho muita vontade de querer fazer coisas. Eu tenho vontade de produzir, eu tenho vontade de fazer, eu tenho vontade de estar com as minhas alunas. E isso faz-me querer acordar todos os dias de manhã, porque eu tenho um propósito. Porque eu tenho uma vontade maior do que se calhar ficar a dormir até ao meio-dia. Boa. Que para mim não faz. Sim, o que é dormir até ao meio-dia, não é? Não dá. Sim, não dá. É verdade, eu concordo. Para mim, ao contrário daquilo que eu achava e daquilo que eu fazia quando era miúda, não é? O sair à noite, aquelas rotinas, e está tudo bem para quem gosta.
para mim já não cabe na minha rotina. Sim, e há uma fase para tudo, eu acho. Sim, concordo. Essa fase já passou. Já vai lá atrás e foi bom vivê-la, agora já é outra fase. Mas eu gostava de explorar um bocadinho mais o que para ti, ou seja, tu falas-me em entregar às tuas alunas, e isso faz parte do teu propósito, obviamente, mas para além disso, para ti, o que é que tu queres construir para ti? Ou seja, o que é que tu queres que o negócio também te entregue a ti? Colocar um bocado ao contrário. Essencialmente ter uma vida estável. Essencialmente ter uma vida confortável em que eu possa entregar o melhor à minha família. Boa. Principalmente isso. Eu trabalho para, obviamente, entregar conteúdo de qualidade às pessoas que me procuram e que confiam no meu trabalho, mas entregar à minha família uma vida de qualidade, uma vida estável, uma vida tranquila, em que eu não tenha que me preocupar em estar a contar o dinheiro ao final do mês, porque é assim a vida e é o que é, mas não tenho essa questão de estar sempre preocupada com o dinheiro vai chegar, não vai chegar. Eu tenho qualidade de vida suficiente para entregar o melhor aos meus filhos. Eu tenho tempo para entregar aos meus filhos, à minha família, ao meu marido. Uau. Porque estamos a falar aqui sobre a parte financeira, mas a parte de tempo é muito importante. Eu não quero que o meu filho um dia tenha uma festa da escola e eu diga que eu não consigo ir porque eu tenho de trabalhar. Para mim, a qualidade de tempo, mais do que qualidade financeira, obviamente isso é muito importante, mais do que qualidade financeira é eu tenho tempo se eu quiser estar com a minha família. Isso para mim é o mais importante. Bom, perfeito. Do que é que mais te orgulhas em termos do teu percurso profissional ou até mesmo pessoal? Do que é que mais te orgulhas daquilo que construíste até agora? Difícil essa resposta. A resposta a essa pergunta. Mas acho que é a consistência com que eu efetivamente, umas vezes mais do que outras, mas tenho conseguido manter e tenho conseguido crescer o meu negócio e torná-lo algo mais consistente, mais estável e chegar a cada vez mais mulheres, porque é muito desafiante estar no online. Boa. O que é que tu consideras mais desafiante no online? Em estar no online, neste momento? É quando tu estás no online. Eu quando estudei para dar treinos. Eu não estudei para produzir conteúdo, eu não estudei para fazer vídeos, porque quando as pessoas pensam, ok, eu entrego conteúdo, faço stories, estou presente, mostro o que é que acontece, o meu trabalho é planear treinos, é entregar treinos às minhas alunas, é entregar aulas, é entregar conteúdo de qualidade. E é desafiante conseguir conciliar tudo, porque depois, no meu caso, eu tenho sempre ideias para fazer coisas, tenho sempre vontade de estar a fazer coisas e às vezes é difícil disciplinar-me para calma, uma coisa de cada vez. Primeiro vamos para aqui, ok, este está feito, agora vamos para ali. E eu tenho tantas ideias e quero entregar tantas coisas e sinto que são coisas que têm valor, não é? Senão não as produzia, claro, e não as fazia. E acho que para mim isso é o mais desafiante de estar no online, porque depois eu preciso fazer trabalho em off, mas eu sei que também preciso estar no online. Isso é desafiante. Essa parte toda. Sim, boa. sim. E como é que tens conseguido gerir? Ou seja, como é que tens conseguido organizar de forma a que consigas continuar a produzir o conteúdo que tu consideras uma parte importante do teu negócio versus depois toda a outra parte de planeamento de treinos, acompanhamento das alunas, porque depois acompanhamento das alunas não é só o planeamento dos treinos. Exatamente. É responder às questões, responder às dúvidas, responder às inseguranças, a todas essas coisas que te vão perguntando. Como é que tu consegues fazer essa gestão do teu tempo para conseguir dar resposta a tudo isso? Tenho que marcar na agenda. Tenho que definir períodos em que funcione sempre, tenho tudo marcado na agenda, porque senão alguma coisa vai falhar. Quando eu estou a dar treinos, estou 100% focada e o resto não importa. Quando não estou, vou dividindo entre planear conteúdo, vou dividindo entre desenvolver o método, em desenvolver outros cursos que eu quero lançar, em desenvolver e melhorar o acompanhamento que eu entrego às minhas alunas, em colocar aulas na plataforma, em colocar os treinos, porque depois há essa questão que é, eu planeei os treinos, mas depois eu tenho que colocá-los em algum lado para chegar às minhas alunas e felizmente, ainda bem que criaste uma aplicação, Fábio. tão boa, é mesmo verdade, porque é muito intuitivo, é só chegar, colocar e já está.
E elas têm tudo certinho com os vídeos, com o que é para fazer, com as descrições, e isso facilita imenso o trabalho, porque na altura eu entregava os planos de treino em Excel, depois passei do Excel para o Canva com tabelas até chegar efetivamente à app para conseguir ao Trainer, para conseguir chegar, e isso tira-me anos de vida, ou melhor, dá-me anos de vida para conseguir entregar as melhores coisas às minhas alunas, e isso é sempre melhorar, porque para além do conteúdo e de pensar em entregar conteúdo, eu tenho que pensar, ok, eu estou a prestar um serviço, como é que eu vou melhorar este serviço, como é que eu vou entregar mais, o que é que eu posso fazer para entregar mais. Boa. As próprias questões das tuas alunas, tu podes usá-las para criar conteúdo a toda a hora. Não eu tenho um bloco de notas e vou escrever. Às vezes vamos falando numa aula, elas dizem-me qualquer coisa e eu escrevo no bloco de notas e depois desenvolvo. Porque a dúvida de uma é a dúvida de muitas, certamente. Sim. E a insegurança de uma é a insegurança de outras, e isso acaba por, ok, isto é uma dúvida que elas têm, então deixa-me abordar isto em conteúdo, porque certamente haverá mais até a ter esta mesma dúvida e a identificarem-se com este receio ou o que seja. Isso é muito interessante. Boa, vamos às perguntas finais. Conta-me. Então, são aqui 5 perguntas que eu faço sempre no final do episódio para, assim, de resposta mais rápida. Ok. No teu caso eu procurei aqui adaptar um bocadinho ao teu público, não é? Respostas rápidas para mim é sempre rápidas, mas podes justificar, não há problema nenhum. Ok. Um livro que tu recomendas a qualquer personal trainer? Olha, eu vou ser tendenciosa e vou sempre levar para a gravidez, porque na minha área é muito difícil haver um livro que seja especificamente sobre treino, mas eu recomendaria um livro mais relacionado sobre a obstetrícia e ginecologia, porque nós percebendo o que é que está a acontecer, foi aquilo que eu disse no início, nós percebendo o que é que está a acontecer na parte obstétrica, também conseguimos melhorar a nossa entrega. E tens algum livro específico nessa área que recomendes? Sim, tenho até 2. Um é da enfermeira Carmen, no Estamos Grávidos e Agora, e o outro é o da Mariana Torres, que eu agora não me recordo do nome, que eu tenho em casa e agora já estou sempre a mexer nele e agora não me recordo do nome, mas acho que é o que se passa aqui dentro. Ok, mas está o nome da autora, portanto. Sim, mas é o da Mariana Torres, sim. Boa. Um hábito diário que te ajuda a ter sucesso? Olhar sempre para a minha agenda de manhã, que é: o que é que eu preciso de fazer? Eu acordo, casa bem, faço a minha higiene, as coisas todas, e depois, ok, abri a agenda, o que é que eu preciso de fazer? E isso ajuda-me a ter foco. Boa. E isso traz-me sucesso. Um mito sobre a gravidez e o exercício físico já devia estar enterrado. Exercício físico não provoca aborto espontâneo ou perda gestacional. Uma tendência que vai marcar o futuro dos personal trainers, especialmente na área da saúde da mulher. Uma tendência interessante. Olha, eu espero que esta tendência do conhecimento e das pessoas quererem cada vez mais conhecimento também nos traga outro tipo de pensamento, na medida em que, quando há mais conhecimento, procura-se também depois entregar outras coisas. Então eu espero que a tendência seja as mulheres, voltando mais para as mulheres, procurarem esse tipo de conhecimento, porque quanto mais conhecimento tiverem, também vão querer ter mais conhecimento sobre, e isso faz com que os personal trainers tenham que se desenvolver mais e estudar mais. Boa. Sim. Uma ação que farias para tornar Portugal um país mais ativo, especialmente no que toca a grávidas e a mães? Olha, eu faria mais intervenções presenciais. Combinar mais eventos, tentar levar mais pessoas, porque faz-se muitos eventos teóricos, não é? De conhecimento teórico, mas acho que faz falta este conhecimento prático. Como nós temos, por exemplo, o Portugal Fit, que é muito dedicado aos personal trainers, mas fazer algo para outras populações.
para que elas depois também se identifiquem, se sintam enturmadas, certo, se sintam relacionadas com aquela área. Então eu acho que isso poderia fazer toda a diferença. Obviamente grandes marcas poderiam se associar para termos aqui um bocadinho mais de visibilidade, porque a gravidez e o pós-parto é sempre um nicho que está em crescimento, mas muito pouco ainda desenvolvido e que se dê pouca atenção. Então acho que aliar-nos aqui a marcas que tenham grande visibilidade poderá ser um bom ponto para trazermos estas sessões presenciais e assim melhorarmos a prática de exercício físico em Portugal, que é tão baixa. Boa. Inês, muito obrigado. Obrigada também, Fábio, pelo convite. Obrigada. Obrigada.